Graça e paz, meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar aqui de um tema que é um pouco polêmico, pelo simples fato de muitas pessoas dentro da congregação estar sendo enganadas com essa falácia, certo? Uma mentira de que todos os dias o sacerdote abre, né? É motivo para se rir. Como as pessoas são realmente enganadas com isso. Elas acham que todo dia um homem ele sobe na tribuna e Deus conecta um cabinho na cabeça dele e passa para ele as informações ao vivo, ali, né? Em tempo real, do céu para a terra. Eles acham que isso existe, né? Eles acham que isso realmente é verdadeiro. Então eu venho trazer alguns fatores bíblicos aqui para você entender que isso não existe. Isso é uma enganação, é uma lavagem cerebral que fizeram com você. É um pouco de pragmatismo, tá? O que seria o pragmatismo? Seria algo que às vezes aconteceu, que deu certo, que caiu bem em você, se tornar regra, via de regra, certo? Por exemplo, um dia você entrou dentro da igreja, na congregação, e você estava passando por uma prova, que isso é super comum, tá? Ser provado, ser combatido é super comum, principalmente se você é um cristão. Esse é um dos maiores e um dos principais sinais de que você está sendo um cristão, certo? É ser combatido, isso é normal. Até quem não é cristão é combatido, isso é super normal. E você entra na igreja e ali o pregador dá vários tiros. Dá tiro em casamento, dá tiro em problema com o filho, dá tiro em desemprego, dá tiro nisso, dá tiro naquilo, dá tiro em perseguição, em injustiça. É super normal. Um tiro te acerta, tá? E quando ele acerta, ele começa a ir ali naquele segmento, falando sobre aquilo, falando sobre aquilo. A pessoa que está ali atribulada, ela fala: nossa, Deus falou tudo comigo, né? Deus falou com você, tá? Já parou para pensar que se Deus falou com você, foi só com você, que na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem Deus tratando das tristezas, dos probleminhas das vidas pessoais dos judeus, dos gentios, dos samaritanos. Não tem isso na Bíblia. Já parou para analisar? Comece a analisar a Bíblia e faça uma pergunta. Aonde está escrito na Bíblia que Deus vai revelar para o homem a todo culto que ele deve dizer? Aonde tem esse exemplo na Bíblia? De algum profeta, profeta não, né? Profeta tem, porque na época dos profetas existia isso. Mas de um apóstolo que fez isso. Pare e analise. Comece a analisar, leia a Bíblia. A Bíblia é seu manual de conduta, de como seguir diante de Deus e entender a sua vontade. Eu trouxe aqui alguns fatores bíblicos para você refletir. Preste atenção. Lucas 16, capítulo 16, verso 16 diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Pega esse versículo, gruda nele. Agora você vai lá em Hebreus 1, no verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Presta atenção. Deus antigamente falava com nossos ancestrais, vamos dizer assim, nossos pais. Quando ele diz pais, estava se relacionando propositalmente aos judeus daquela época, aos hebreus daquela época. A carta é aos hebreus, tá? Mas trazendo para os nossos dias o entendimento, a exegese bíblica aqui, o que nós vamos pegar para nós como exemplo? Deus falou com Moisés através de sinal, através de uma sarça pegando fogo. Deus falou com Moisés. Deus falou com Isaías através de um sonho, uma visão. As maneiras que Deus falou antigamente, presta atenção. Então aqui ele faz uma separação. Deus antigamente falou deste modo. Como? Visão, milagre, se transfigurou de anjo, ele veio ao mundo através de Deus, ele se propôs em forma de anjo, ele se recompôs em forma de anjo para lutar com Jacó. A Bíblia deixa ali, a exegese bíblica ali, se você tratar de quem era aquele anjo, era o próprio Senhor. Quando se fala o anjo do Senhor, é ele vindo em forma de anjo. Entendeu? Então, ele veio e falou, veio e contatou, teve um contato com o homem através de uma forma angelical.
tá? Profecias, os profetas falavam, ele era a voz de Deus para os homens, os juízes intercediam com os homens através de Deus. Então, essa é a forma antiga que Deus tratava com os pais, com os antigos. Então, Paulo, possivelmente Paulo que escreveu Hebreus, né? Tem a dúvida se é Apolo ou Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, mas não levando em consideração, o escritor aqui do livro de Hebreus fala que tem uma separação. Deus falou até aquele momento, até o momento que Cristo veio ao mundo, pelos profetas. Agora não fala mais pelos profetas. Ele fala através do Filho. Como ele fala através do Filho? O que é o Filho? A palavra encarnada. O Evangelho. Essa é a única maneira que Deus fala com o homem. Então não existe isso, negócio de esse cabinho. Não existe, irmão. Não existe. Vai por mim. Eu já tive atrás de tribuna. Isso não existe. Você não aconteceu com você porque você é um pecador. Você é o anticristo. Eu ouço isso. Normal, não me abala. Não existe isso com ninguém. Deus não tem essa proximidade com as pessoas. Dessa forma, como se fosse um cargo. Onde o homem vai, ele fala por Deus. Ninguém pode falar por Deus. Tá? Inclusive nas profecias bíblicas fala, ai daquele que fala pelo nome de Deus, que fala como se fosse Deus falando. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande falar isso. Isso é uma blasfêmia. Você falar, Deus manda dizer. Você tem certeza disso? Então, pode ter acontecido na sua vida esse pragmatismo. Algumas vezes o homem ali tocou na sua ferida, você estava triste, se sentiu emocionado e achou que era Deus falando com você. Não é assim que funciona. Deus não veio tratar dos seus problemas pessoais. Deus veio enviando o seu Filho. Esse é o modo que ele fala conosco. Ele deu a vida do seu Filho. Como Deus fala pelo Filho? Através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Todo aquele que crê, confessar a Jesus e viver por esse segmento, essa fala, esse dialeto, essa é a forma que Deus fala conosco. Através da vida do seu Filho. Da morte do seu Filho. Isso é o Evangelho. É o que está lá em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o modo com que Deus trata com o homem. Com o seu Filho. Seu Filho entregue na cruz. Essa é a única maneira de se falar com os homens. Então, esses dois versículos que eu trago aqui hoje. Lucas 16,16. Lê na sua casa. A lei e os profetas duraram até João. Foram até João. O que veio após de João? O que João veio fazer, irmãos? Preparar o caminho para o Senhor. Então, até João, ele foi o último profeta, inclusive o maior de todos, que Jesus mesmo disse. Jesus, inclusive esse elogio, essa glorificação que Jesus deu a João, foi justamente para encerrar o cânon profético. Ele foi o maior, até aqui veio. Pelo simples fato de ele ser maior, porque ele anunciou a Cristo. Ele foi o profeta que progenitou a vinda de Cristo. Tá? Então, ele recebeu esse adjetivo e ali fechou o cânon profético. Não existe profeta mais. Não existe mais uma pessoa que tem a capacidade de falar por Deus. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único que fala conosco. Tá? Inclusive nós, o motivo de não termos mais uma pessoa escolhida para falar por Deus para nós, é porque temos o Espírito Santo. Talvez você que está ouvindo ainda, pelo fato de estar sendo enganado há anos, pelo fato de estar sendo passado para trás com essas falsas doutrinas, você ainda não tem o Espírito Santo. Você ainda não conheceu a Deus. Você ainda não conheceu o Evangelho, não sabe quem é Jesus. O dia que você conhecer, o dia que você nascer de novo, reconhecer o seu estado deplorável diante de Deus, a sua miséria, aí você vai saber como Deus fala através do Filho. Tá bom, meus irmãos? Receba esse vídeo com alegria. Meu intuito aqui é te tirar do engano, te tirar da mentira, te tirar das ilusões que o mundo e que as seitas que hoje existem, a qual você está, te engana. Tá bom? Grava esse versículo, estude em casa. O Hebreus capítulo 1, no verso 1 e 2, e Lucas 16,16. Olha a ligação desses dois versículos. Tá bom? E que Deus te abençoe, te dê vida, saúde, ilumine os seus caminhos, para que você entenda a verdade e a verdade te liberte. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos.